paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã. Amém? Nós temos certamente um consenso entre nós. Nós temos vivido cada vez mais um mundo desafiador. Por aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer no final dos tempos, onde o desrespeito, a falta de amor, se esvaziaria do coração de muitas pessoas, onde o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo, valores distorcidos da nossa sociedade, o enfrentamento, uma guerra espiritual cada vez mais acentuada. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo desafiador. Não é um mundo que precisamos ter medo, que há uma promessa revelada, né? Aliás, não, várias promessas reveladas na palavra de Deus, de que como somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus, nós temos uma mão sobre nossas vidas, anjos acampados ao nosso redor. Há, de fato, uma proteção muito grande sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas não deixa de ser um mundo desafiador, por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos ouvidos ouvem, e cada vez mais é importante estarmos sedimentados na rocha, na palavra de Deus, com uma boa fundação da nossa casa espiritual, para que não sob o efeito de tempestades, de ventos fortes, a nossa casa, a nossa vida espiritual venha desabar. Não há dúvidas da importância disso, porque Deus fala das casas estruturadas de maneira diferente, o que vai acontecer com uma e com outra. Mas quando isso começa a ser cada vez mais desafiador, isso nos chama a uma responsabilidade maior, ainda maior nos dias de hoje. E dentro dessa verdade, infelizmente, eu quero nessa manhã pregar para a igreja, ou destacar apenas dois princípios importantes para nós não negarmos a Cristo Jesus. Bem? Onde tudo no mundo conspira contra nós ou nos favorece a negar Cristo Jesus. Mas eu quero nessa manhã exatamente como Deus é, num caminho oposto ao mundo, trazer luz para as suas vidas, renovar as suas forças, abrir as suas mentes, quebrantar os seus corações, guiá-los no caminho em que vá redundar em bênção para a vida de vocês. Princípios para nós não negarmos a Jesus. E aí, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu quero fazer a leitura de 5 versículos, e o tema, o título, melhor dizendo, na palavra de Deus, é Pedro é avisado. Pedro é avisado. Diz assim a palavra de Deus: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, ainda nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, nessa manhã, por estarmos na sua casa, na sua presença. E mais uma vez, com expectativas, Deus, no nosso coração,
para o seu agir, para o seu haja, para o Senhor falar, ministrar, como Deus que sonda e nos conhece por inteiro, como Jeová Jireh, Deus de toda provisão, como um caminho perfeito para as nossas vidas. Pai, te damos liberdade para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Da mesma maneira, Pai, coloca as Tuas palavras para que eu possa também sentir a Sua presença e falar com ousadia e poder aquilo que precisa, Deus, ser alcançado ou ministrado no coração e na mente da Tua igreja e na minha própria vida. E nós declaramos que nada nem ninguém, nós declaramos que nenhum movimento do exército de Satanás tem autoridade, tem poder, tem abertura para nessa manhã alcançar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer no seio desta igreja. Tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, sem que cumpra o propósito para o qual o Senhor designou, porque é promessa Tua, e eu creio nessa palavra. Assim oramos e nós agradecemos de tudo, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Bem, mais uma vez, eu vou dizer para a igreja que diariamente nós tomamos decisões. E as decisões que envolvem o mundo espiritual, elas apontam para dois caminhos: confessar Cristo ou negar Cristo. Isso vocês já escutaram diversas vezes pela minha boca, mas eu falo isso por meio daquilo que está escrito no Evangelho, na Palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, apenas ouça, nos versos 8 e 9, diz o seguinte, exatamente o que eu acabei de afirmar mais uma vez para a igreja. Diz Jesus: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E ele complementa: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então dá para observar de maneira muito clara que Jesus ele fala em me confessar e em me negar diante dos homens. Ou seja, para ser ainda mais claro, mais enfático, há apenas dois caminhos. Jesus ele não nos confere uma terceira opção do tipo: às vezes você pode me negar, ou então, quem sabe, uma outra opção: não é em todo lugar que você precisa me confessar. Deus, Jesus, não fala isso na sua palavra. E o ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por firmes propósitos, não se deixando levar pela cultura, não se deixando levar pelas circunstâncias, não se deixando levar pela pressão dos homens, não se deixando abalar pelas circunstâncias que ele vivia, mas sempre proclamando as inabaláveis verdades acerca do seu reino. E não há dúvidas que Jesus ele se manteve fiel, ele foi um obreiro aprovado e irrepreensível diante dos olhos de Deus. Mas nem sempre as nossas decisões elas convergem para a aprovação de Deus. Vivemos, por vezes, momentos de um Pedro imaturo, vivemos dias de um Pedro despreparado, vivemos votos de um Pedro precipitado, e assim, indiferentemente ou frequentemente, negamos a Jesus. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: como alguém pode negar a Jesus? Aquele que simplesmente deu a sua vida por nós para cumprir o plano da redenção de Deus. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, simplesmente para poder nos dar perdão, para nos conferir o perdão, para poder nos curar, para que possamos ter diariamente comunhão com Deus.
e, sobretudo, além de desfrutar do melhor dessa terra, nos preparando para algo incomensurável chamado vida eterna. Como alguém pode negar a Jesus? E quando eu digo negar a Jesus, eu estou falando, por exemplo, de voltar às velhas práticas do pecado. Eu estou falando de agir como se não fosse liberto, como se fosse um miserável, como se a vida não tivesse sentido. Quando eu digo negar a Jesus, eu estou falando de ações e reações que não são condizentes com a palavra de Deus, como, por exemplo, a impulsividade de Pedro, que pode nos levar a decisões unilaterais e precipitadas, como corromper-se com circunstâncias ou pessoas, no sentido de degradar os valores morais de Deus, ou os pilares da vida cristã, ou ainda, por exemplo, o medo, no sentido de que o medo tenta sempre calar ou negar as promessas de Deus. Quando eu digo negar a Jesus, eu estou falando de, por exemplo, ter conhecimento da palavra, mas praticá-la somente no que convém ou quando convém. Eu estou falando de ter vergonha de falar de Jesus a outras pessoas. Eu estou falando de deixar de ajudar alguém tendo condições para isso. E eu quero afirmar diante dessa igreja que hoje se faz presente que 100% dessa igreja tem condições de ajudar alguém. E eu não estou falando e nem quero entrar na seara da sua economia financeira, da sua área financeira. Eu não quero nem entrar nessa área, mas eu vou afirmar que eu e você, nós temos condições de ajudar alguém. Por que eu afirmo isso? Porque o amor, a misericórdia e a oração, elas estão ao nosso alcance, e isso tem um valor importante para alcançar vidas. Quando eu digo negar a Jesus, eu estou falando de namorar em nome da preguiça, em nome do imediatismo, em nome da falta de sacrifício agradável a Deus, de não dar tempo a Deus para falar contigo por meio da palavra, da sua palavra, de não aceitar o chamado ao arrependimento, de não atender aos seus ensinamentos, às suas ordens, aos seus mandamentos, ou ainda a retardar o cumprimento dos seus ensinamentos, das suas ordens, das suas orientações. E por isso, nessa manhã, eu quero plantar no seu coração dois princípios, dois pensamentos, para você não negar a Jesus, tendo em vista duas coisas também que são realidades. A primeira, que um pensamento gera um sentimento e por sua vez gera uma ação. E segundo, que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Dito por Cristo Jesus. Diante dessa realidade, quais seriam esses dois importantes princípios que eu quero me aprofundar nessa manhã, para você e eu não negarmos a Jesus? E esses princípios seriam: o primeiro, não temer o que não procede, ou tudo aquilo que não procede de Deus. E o segundo importante princípio que nós vamos discorrer nessa manhã é viver o caminho da renúncia. Eu não tenho dúvidas de que não temer o que não procede de Deus e viver o caminho da renúncia vão nos levar a não negar Cristo Jesus por meio das nossas decisões. Primeiro princípio: não temer o que não procede de Deus. E aí eu te pergunto: por que deixar de viver debaixo das promessas daquele que tem poder para te abençoar, daquele que tem poder para te dar a vitória, daquele que tem poder para te dar livramento,
daquele que estabelece nada menos do que o princípio e o fim de todas as coisas, daquele que nada menos do que tem o controle sobre todas as coisas e por vezes dar ouvidos no sentido de se contaminar, de se abalar com aquilo que não procede de Deus. Porque às vezes a voz interior, a voz do mundo, a voz do diabo, do inimigo, parecem ser mais fortes do que a voz de Deus, parecem anular o que Deus está construindo por meio da sua palavra essa tão poderosa que o autor do livro de Hebreus certa vez disse que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Por que nutrir, por vezes, tamanha incoerência de vida diante daquilo que Deus espera de nós? Deus já não disse para nós, vou tentando responder a esses questionamentos, Deus já não disse para nós, ai daquele que tocar nos meus ungidos? Deus já não disse que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós? Deus já não disse que o seguinte: sujeitai-vos a mim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Deus já não disse: invocar-me-ei e responder-te-ei. Deus já não disse na sua palavra: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro? Deus já não disse na sua palavra: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador? Deus já não disse isso por meio da sua palavra? E se Deus nos deu Cristo, por que deixaria de nos dar todas as coisas quando clamarmos a Ele com fé e em aderência à sua vontade? Vê se Davi, ele deu brecha para o que Golias estava falando. Vê se Davi, ele deu brecha para os insultos e as ameaças de Golias. Pelo contrário, você deve se lembrar que ele disse o seguinte: quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém desanime por conta deste filisteu. Disse mais ele: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E ele também disse: toda essa multidão saberá que não é com espada nem com lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregou em nossas mãos. Ou seja, Davi, ele em nenhum momento ele temeu o mal, ele manteve firme a sua confiança em Deus. Por quê? Porque ele já havia matado o urso e o leão quando ele apacentava as ovelhas do seu pai. A unção de Deus estava sobre ele e ele tinha plena consciência de que a unção de Deus estava operando nele e por meio dele. E eu digo para você uma coisa, igreja: quem já teve uma experiência profunda com Deus não se esquece do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus, Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio, para nós podermos com equilíbrio e sabedoria nos posicionar diante das situações, das afrontas, das aflições que se levantam sobre nossas vidas. E eu quero também te dar uma boa notícia nessa manhã, algo que eu já falei algumas vezes, sobretudo com os obreiros dessa igreja: a unção de Deus, ela não é reservada a apenas alguns crentes especiais. A unção de Deus é para todos os crentes, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, todos aqueles que creem que Jesus é o Filho do Deus vivo.
promessa de Deus. A unção, a mesma unção que estava sobre Davi, ela está sobre nós, para fazer as mesmas coisas. Eu quero fazer apenas um parênteses pequeno dentro dessa palavra para algo que eu já compartilhei nessa igreja e que resolverá muitos potenciais problemas que querem se levantar contra você. E um princípio simples, direto, prático, mas virtuoso. Obviamente que tomando como exemplo esse embate de palavras entre Golias e Davi, é o seguinte: quando você recebeu uma mensagem, vou repetir, já disse isso algumas vezes na igreja, mas é importante repetir. Existem alguns membros ou alguns que estão presentes que ainda não ouviram. Quando você recebeu uma mensagem, seja ela agressiva ou não, mas que gere algum tipo de desconforto imediato dentro de você, faça o teste imediato daquelas ou das duas perguntas que eu já compartilhei com vocês. Quais são? Primeiro, quem é a fonte dessa informação? Essa pessoa tem legitimidade para falar? Ela tem legalidade para falar? Ela é o vaso de Deus ou fala em nome de Deus? Essa é a primeira pergunta. Quem é a fonte da informação? E a segunda pergunta, simplesinha também: o conteúdo dessa informação é verdadeiro? Irmãos, se a fonte de informação não tem legitimidade, não tem legalidade, e o conteúdo dessa informação não é verdadeiro, faça como Davi fez com as palavras de Golias: não as entronize no seu coração. Lixo é para ser jogado na lixeira. Por isso é que eu disse: se de imediato houver algum incômodo no seu coração, de maneira imediata, faça essas duas perguntas. Não deixe ficar criando raiz dentro do seu coração, coisa que não presta, coisa que vem de fonte que não tem legalidade e legitimidade sobre a tua vida, coisa que não procede de Deus, que não é verdadeira a respeito da tua vida. Muitas situações deixarão de ser ou de representar problemas na tua vida para te consumir, se você fizer essas simples duas perguntas, se você for sábio para fazer essas duas simples perguntas. Eu não sei como é que é a tua vida, eu sei como é que é a minha, e a minha é mais ou menos que nem a tua, no sentido de que só tem 24 horas. A minha é que nem a tua. Então, se eu não for eficiente no meu dia, ou as tarefas ou os problemas vão se acumular. Sou que nem você. Então, se não for sábio e não for rápido, isso vai crescer de tal maneira que vai te absorver, vai com muita gana te abraçar e vai te, como no judô, dar um ipom e te derrubar. Então, Deus se agrada de homens e mulheres que tomam reações rápidas. Por vezes, é o Espírito Santo quem está falando com você. Se você vive uma vida de experiência, de intimidade com Deus, você já tem conhecimento da palavra, das promessas de Deus. E aí, quando estiver fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai te mostrar, reaja rápido. Ou ainda, se estiver diante de uma igreja ou diante de um vaso que ministrar uma palavra para você, e se for uma palavra que de fato venha te confrontar, mas é alguém que tem legalidade, legitimidade, e é algo verdadeiro, reaja rápido também, para que esse ambiente espiritual que está sendo proporcionado por Deus possa produzir frutos de justiça, frutos de arrependimento.
A palavra de Deus é muito sábia quando diz que nem sempre o que é escutado vai gerar alegria. Mas se nós deixarmos ela entrar, ela vai produzir aquilo que Deus tem para fazer. Fecha parênteses. Não negue Jesus, deixando que o medo de se posicionar diante de quem quer que seja, como testemunha de Cristo ou como instrumento para a glória de Deus, seja exteriorizado, seja externalizado com as mesmas palavras de Jesus. Igreja, eu preciso trazer da palavra de Deus palavras que parecem às vezes estar na boca dos filhos de Deus. Jeremias disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, que não passo de uma criança. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: ah, Senhor Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento. Não é isso que Deus espera escutar dos nossos lábios. Porque Deus já disse na sua palavra: a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E mais ainda, e não tenhas medo, porque eu estarei contigo para te livrar e colocarei as minhas palavras na tua boca. Isaías 41, verso número 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele diz mais: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra, com a minha destra fiel. Não temas aquilo que não procede de Deus, quer seja por atos, quer seja por pensamentos, quer seja por palavras. Posicione-se com ousadia, submisso a Deus, porque eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor vai te honrar, que o Senhor sempre te honrará, que o Senhor te dará escape, que o Senhor te dará vitória. É o que a palavra de Deus declara para as nossas vidas. E eu aqui nessa manhã, eu apenas estou trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança nessa manhã. Um dia eu venço, outro dia eu posso até não vencer, mas a palavra derrota. Essa palavra não nos pertence. O desamparo de Deus, ele não existe. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer, ele mesmo, Deus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus não desampara a sua igreja. Deus é socorro bem presente na tribulação. Deus é atento a tudo que ouvimos, tudo que falamos, cada lágrima que sai dos nossos olhos. Deus é Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Ele sabe o que estamos enfrentando, o que estamos vivendo, o que estamos passando, o deserto que estamos vivendo, a tribulação que está na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas e Deus não irá nos desamparar, porque Deus não é mentiroso. Se Ele fala alguma coisa, Deus vai cumprir. E por isso, nessa manhã, quero dizer para você: descansa no Senhor. Não atrapalhe o agir de Deus na tua vida, porque você foi criado e chamado para ser instrumento da glória de Deus. Há um louvor que diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Primeiro princípio, não temas aquilo que não procede de Deus. E é por isso que continua a canção dizendo: te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E por isso declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias para as nossas vidas. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Tome posse daquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Os sinais acompanharão aqueles que creem no Senhor. Não temas aquilo que não procede de Deus. É o primeiro princípio. O segundo princípio, viver o caminho da renúncia. E aí eu quero que você apenas ouça o que eu vou dizer, com base na palavra de Deus. Lucas, no capítulo 14, versos 25 a 27, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí, avançando um pouquinho dentro desse mesmo Evangelho de Lucas, dentro desse mesmo capítulo 14, o verso 33 vai dizer assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Viver o caminho da renúncia. E para que nós possamos andar nesse caminho chamado discípulo, nesse caminho chamado testemunha de Cristo, nesse caminho chamado seguidor de Cristo, nós não podemos estar envoltos em coisas que não convêm, em coisas que não edificam, em coisas que são reprovadas por Deus, em coisas que não testificam Cristo, em coisas que não contribuem para gerar muitos frutos em nós, porque Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Igreja, esse caminho chamado discípulo, esse caminho chamado testemunha de Cristo, esse caminho chamado seguidor de Cristo, ele é muito parecido com um casamento. Sabe por quê? Porque um casamento, ele não dará certo se simplesmente dissermos sim para o nosso cônjuge. O casamento dará certo se também dissermos não para determinadas situações, pedidos e períodos, tal qual é o nosso casamento com Deus. Portanto, igreja, esse caminho é marcado tanto pela decisão de dizer sim, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um seguidor de Cristo, como também pela decisão de dizer não às minhas vontades próprias e plurilaterais, de dizer não à minha carne, e até mesmo de dizer não à minha própria vida, pois ao aceitarmos Jesus, nós somos crucificados com Cristo, e a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas, no capítulo 2, verso número 20, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí, igreja, Jesus nos orienta, como sempre, como viver e andar nesse caminho, por ser
o caminho, quando ele disse aos seus discípulos, em Mateus 6, verso 8 e 9, ordeno-lhes que nada levem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, vão calçados de sandálias e não usem duas túnicas. Ou seja, Jesus nessa passagem, ele resume o tipo de entrega e de renúncia que Deus ele espera que nós façamos. E a palavra de Deus é clara quando ele diz que os discípulos não deveriam levar pão, alforje, dinheiro e uma segunda túnica. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que não deveria levar pão, porque Deus haveria de suprir todas as suas necessidades. Não deveria levar alforje, porque não precisavam de ter um lugar para armazenar moedas e esmolas, porque naquele momento eles estavam semeando algo muito mais importante do que isso, que era a palavra de Deus. Eles não precisariam levar dinheiro para aprender a confiar em Deus no atendimento de suas necessidades diárias. E da mesma forma, eles também não precisariam levar a segunda túnica, usada habitualmente para se cobrir de noite, porque Deus haveria de prover um abrigo como Jeová Jireh, como Deus de toda a provisão. Os discípulos deveriam levar somente um bordão, uma túnica e uma sandália. Resumindo, os discípulos deveriam levar somente o necessário para seguir o caminho. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã: você sabe o que é necessário para seguir o caminho que é Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe o que é necessário para você seguir esse caminho? Jesus, ele te ajuda e responde, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E aí eu quero dizer para a igreja nessa manhã: abra a mão de sua vontade própria para fazer a vontade de Deus, seguindo os mesmos passos de Jesus, seguindo o mesmo lema de vida de Jesus, quando ele certa vez ele declarou assim: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Diga não para a própria carne e sim para os propósitos de Deus. Não cruze os braços diante das dificuldades, negando ao Senhor o poder de te capacitar. Se você está caído, levante-se, anime-se, porque para cada dia da tua vida há a seguinte palavra, preparada por Deus na Bíblia, no Salmo 118, no verso 24 para você, quando ele diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozije-se e alegre-se nele. O dia de ontem, igreja, já acabou, mas o dia de amanhã está sendo plantado hoje. Se você está cansado de tantas lutas e batalhas, pare de olhar para as circunstâncias. Retire os princípios destrutivos da comparação e da incredulidade no seu coração. Retire a murmuração dos seus lábios. Levante a cabeça e espera só mais um pouquinho, porque Deus, ele não mudou o nosso nome. E o nosso nome, Vitória. Deus não mudou o nosso nome. Nós continuamos sendo herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. E tudo aquilo que Ele alcançou é direito nosso. Aquele que começou, queridos, a boa obra em você, Ele há de completar. Se
Se você está ferido na alma por alguma injustiça, por algum problema, ofereça sacrifício de louvor. Abra a tua boca para a glória de Deus e não negue a Jesus. Diz o Senhor em 1 Pedro capítulo 2, verso 19: suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. E aí ele diz algo importante: se entretanto, quando praticais o bem, e sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso sim é que é grato a Deus. Se tudo está difícil, se a multidão, a circunstância já te cansou, não esqueça de render graças a Deus. Por mais contraditório que possa parecer, não esqueça de render graças a Deus. Se você tem uma vida submissa a Deus, se você tem uma vida de aliança com Deus, se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você crê no que Deus pode fazer na sua vida, se você crê nas promessas de Deus, continue oferecendo ações de graças, porque a ordem de Deus é clara na sua palavra. Ofereceis ações de graças sem cessar. Esse é o desejo do coração de Deus, não somente quando as coisas vão bem, mas quando as coisas também vão mal. O controle permanece sendo de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos entender que o início e o fim de tudo continua na mão de Deus. E aquilo que Deus está permitindo acontecer sobre nossas vidas, há um propósito. E esse propósito não é te derrubar. Esse propósito não é te deixar deitado numa cama. Esse propósito não é te fazer sentir como se fosse um lixo. Há um propósito de te levantar. Há um propósito que você reflita na sua vida espiritual, da maneira como você está vivendo a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, para que você possa desfrutar de nada diferente do que seja melhor dessa terra. É assim que Deus trabalha na nossa vida, porque o seu caminho é perfeito. Diz a palavra de Deus que os seus caminhos e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Diz a sua palavra que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A nossa, como muito, será boa e agradável, mas nunca perfeita. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece a vida de cada um de nós. E Deus espera que haja reações que sejam coerentes com quem já não é mais inocente no conhecimento da sua palavra. Não deixe de render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E o seu caminho é perfeito. E assim, continue cantando ao Senhor aquela mesma canção que diz, ou que complementa dizendo: o meu Deus, Ele nunca falha e Ele nunca falhou. Quem tem promessa de Deus vence o mal. E aí diz ainda assim: levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Porque quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Tem a fé de Abraão. E vence. Finalizar essa palavra, voltando a Pedro, que aqui nós referenciamos, melhor dizendo,
na leitura dos 5 versículos do início dessa palavra, a palavra de Deus diz que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou, ele envergonhou a Deus, mas posteriormente, presta atenção, muito importante, mas posteriormente, ao refletir sobre a sua falha, ele disse algo muito importante para a sua vida hoje. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso número 13. Só ouça, que você possa mergulhar na profundidade das palavras muito sábias de alguém que negou Jesus 3 vezes, mas que foi confrontado e que reagiu, e por isso foi estabelecido como pilar da igreja. E ele diz: olha, quem é que vos há de maltratar? Quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos, se tiverem zelo do que é bom. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ainda que venhais a sofrer por ser chamado para viver o caminho da justiça, ainda que venhais a sofrer por ser justo, reto, bem-aventurado sois. Não, olha Pedro dizendo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Olha que palavra que ele está declarando de alguém que negou Jesus exatamente por essas mesmas coisas, pela ameaça, por estar alarmado. E ele complementa dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão, ou pedir razão da esperança que há em nós. Esses versículos, esses 3 versículos que eu acabei de ler, eles resumem exatamente a palavra com os princípios que nós declaramos nessa manhã, importante para nós não negarmos a Jesus. Não temos aquilo que não procede de Deus e viva o caminho chamado de Deus. Não traga à existência aquilo que Deus já mandou deixar para trás. E mais ainda, não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer no dia que se chama hoje. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com a igreja nessa manhã. Princípios diante de um mundo desafiador. Princípios para nós não negarmos Jesus, que obviamente eles são guarda-chuva para muitas ações que estão por trás desses 2 importantes princípios basilares, fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós louvamos, nós escutamos a palavra de Deus, mas ainda existe muito tempo nessa manhã para nos deleitar na presença de Deus. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor para dobrar os seus joelhos. E pode ser nessa manhã tempo de reconciliação, pode ser nessa manhã tempo para se fortalecer, para avivar algo importante na sua vida. Pode ser também nessa manhã uma oportunidade para você fazer uso do Senhor como socorro bem presente na sua necessidade, e declarar ao Senhor tudo aquilo que hoje vem te limitando, tudo aquilo que vem criando barreiras dentro de você para crescer e avançar, as coisas que o Senhor vem preparando na sua vida. Deus se alegra de homens e mulheres que abrem os seus corações, que se arrependem, reconhecem
como Paulo declara, eu sou fraco, mas me faça forte, Deus. No meio das minhas ações, receba isso como alegria e reverta isso como força para mim nessa manhã. Deus, Ele continua sendo o mesmo de ontem, e uma das suas virtudes é que Ele é o início e o fim de todas as coisas. E Ele nessa manhã pode mudar a sua história. Basta você crer. Se crer, veremos os sinais da parte de Deus. Bem, nós estaremos impondo as nossas mãos e abençoando a sua vida. Mas enquanto isso, você esteja, ainda que de maneira inaudível, orando ao Senhor. Se achegar no altar de Deus não é lugar para estar passivo, é lugar para estar em batalha, para estar falando, clamando, orando, conversando com Deus, que assim Deus se alegra de ver homens e mulheres que se derramam na sua presença com expectativas do seu lado.